É nosso dia, companheiro. Certo, então, começando, meu nome é Wanda, eu sou filha de Dona Maria José, do Parque Santo Antônio, que era, como ela é conhecida. O meu pai era operário metalúrgico, hoje aposentado, está com 93 anos, a minha mãe com 87. E nós somos de uma região, a Zona Sul de São Paulo, então eu entendo e participei bastante de todos os movimentos, muito mais localizados na Zona Sul de São Paulo, especialmente comecei em Vila Remo. Então a gente tem uma atuação, tinha uma atuação forte lá na região. E por conta, primeira coisa, assim, eu vim de Pernambuco, criança ainda, com cerca de 10 para 11 anos de idade, eu vim de Pernambuco, meus pais são de Pernambuco, e a gente veio para cá, para São Paulo, porque a coisa estava difícil por lá, né? Estava com seca, bastante problema, até mesmo para se alimentar. Então meu pai veio antes, depois a gente veio para São Paulo. Isso foi mais ou menos em 72, 73, eu não lembro exatamente que ano. A gente veio para São Paulo. Chegando aqui, a minha mãe engravidou da minha irmã mais nova. E ela foi procurar na igreja católica, como ela era católica, né, procurar batismo para minha irmã. E nisso de procurar batismo, a gente conheceu e encontrou a igreja católica de Sônia Regina, que hoje é onde fica a paróquia Santos Mártires, lá de Jardim Ângela. A gente morava ali próximo do Jardim Ângela, dessa paróquia. E então a gente foi para lá e eu fui junto com a minha mãe. Eu era criança ainda, meninona, mas eu já acompanhava muito as coisas, né? Sempre fui uma pessoa bem atenta, mesmo quando eu era criança, muito atenta às coisas. E eu fui com ela, e aí a gente conheceu a famosa Teologia da Libertação. Porque lá a gente conheceu o padre Luiz Giuliani, que é um padre italiano, que hoje está com 92 anos, mas que foi um grande lutador daquele período, né? Período da ditadura militar fortíssima, e ele era um grande lutador contra a ditadura. Também teve uma senhora, uma moça que era irmã, mas ela não era mais irmã nessa época, chama Maria José Alves, que aliás hoje infelizmente ela está até internada e não está bem de saúde. E essas pessoas fizeram com que deram uns toques, né? Começaram a mostrar coisas que a gente não conhecia, especialmente a minha mãe, que era mais adulta, eu ainda era mais criança, mas a gente foi abrindo a cabeça para perceber a situação que a gente vivia, que até então ninguém fazia ideia, que a ditadura militar existia. A gente lá em Pernambuco, no interior, não tínhamos nem luz elétrica, não tinha rádio, tinha rádio, mas não tinha TV, não tinha nada disso. Então a gente não fazia ideia que existia ditadura militar. E quando a gente chegou em São Paulo, a gente foi descobrir essas coisas, né? Foi descobrindo essas coisas. E aí, a partir disso, a gente começou a participar. Eu fui mais fundo, porque eu comecei a sair, como eu era novinha meio danadinha, sabe? Eu saía, ia embora para Vila Remo, ia nas coisas. E assim, com 13 anos, mais ou menos, eu acho que eu tinha uns 13 anos, quando eu conheci o primeiro torturado, que foi o Aurélio Pérez, que na época ele era do PCdoB, que era clandestino, e o padre Luiz foi quem nos mostrou, fez uma espécie de ato, uma missa-ato, né? Lá na paróquia de Vila Remo, e ele trouxe o Aurélio Pérez, que tinha marcas no corpo, das pontas de cigarro, das queimaduras e tudo mais. E aquilo foi, imagina você com 13 anos por aí, 12, 13 anos, você vê e se bate logo com isso. E assim a minha militância, ela foi construída muito em cima de fatos concretos que eu batia e eu me tocava daquilo. E aí a minha mãe também estava junto e etc. Depois disso a gente começou a saber de todas essas coisas, da ditadura militar, como é que funcionava, como é que era a tortura. E só para exemplificar uma situação de medo, de repressão, a primeira assembleia que teve do movimento de ônibus, que a gente não tinha nessa época, a gente não tinha ônibus lá perto de casa, a gente não tinha asfalto, a gente não tinha escola, a gente não tinha creche, a gente não tinha praticamente nada.
E aí as mulheradas, principalmente na paróquia de Vila Remos, se uniam para poder tentar pressionar para conseguir essas coisas. E a primeira assembleia do Movimento Transporte, que foi feita no Colégio Sede do Líbano, eu não sei nem se você conheceu, né, do Colégio Sede do Líbano, aconteceu muita coisa ali no Colégio Sede do Líbano, ali no Guarapiranga. A gente tinha que fazer a divulgação com um panfletinho para chamar o povo, mas tinha que ser assim, super discreto, você tinha que esconder no bolso. E eu fiz isso ali no Lago do Jardim Ângela, distribuí panfleto a rodo e ninguém nem reparou, porque eu era pequenininha, magrinha, e era tipo daquela pessoa que não era notada. Então eu conseguia fazer coisas assim, que eu não era notada. E eu fazia divulgação, fazia coisas assim. Aí depois a gente foi se envolvendo, né? Aí foi o Movimento Custo de Vida que começou. O Movimento Custo de Vida mais para cá, né? Já em 76, 77, culminou em 78. E aí nesse tempo eu já comecei também a procurar trabalho. Nesse tempo. Aí ao mesmo tempo que a gente fazia o Movimento Custo de Vida, que era andar de casa em casa, que era fazer feira, que era procurar conscientizar o povo assinar abaixo assinado, todos nós fazíamos isso. Lá em casa, minha mãe fazia questão que todos fossem, mesmo a mais novinha, que era 10 anos mais nova que eu, mais de 10 anos mais nova que eu, mesmo ela ia junto. E a minha mãe nunca se intimidou. Então, o que acontecia? Por exemplo, minha mãe falava assim, olha, nós vamos na assembleia tal, em tal lugar, é perigoso, tem a ditadura, eu posso ser presa, ela já dizia assim. A gente vivia nesse clima, eu posso ser presa. Então, é o seguinte, eu vou dar um passo para cada um. Vocês sabem ir embora. Se acontecer qualquer coisa, corre todo mundo, se vira, vai embora para casa. Depois a gente se fala. Entendeu? Então, ela fazia a gente ir nas coisas e era desse jeito. Não tinha meias palavras, não. Ela dizia, olha, é assim, assim, assim. Pode acontecer isso e isso. Então, nós vamos fazer desse jeito. Então, nós íamos assim, minha irmã... da mais nova, era muito pequena, e a gente ia fazer porta de fábrica, a gente começou a fazer porta de fábrica naquela época da Chapa 3, do 78, acho que foi, né? Não, antes do Aurélio, o Santo ainda estava vivo, eu estou contando antes do... Isso, o Santo estava vivo ainda. A gente começou a fazer porta de fábrica ali, então a minha mãe pegava, todo mundo do movimento popular se organizava para ajudar. Porque o Santo, ao mesmo tempo que ele era do movimento operário, ele vinha também para as assembleias das comunidades, ele vinha no Sede do Líbano falar sobre como estava o movimento operário, ele fazia essa ligação entre os dois. Então ele falava, olha, vai ter uma porta de fábrica assim, assim, em tal lugar, quem vai? E aí o povo da comunidade também ia ajudar, mesmo que não fosse operário. E a gente ia junto com a minha mãe fazer porta de fábrica, isso 4 horas da manhã. Morria de sono, de preguiça para levantar, mas a minha mãe era ali, né? Ela queria e ia acontecer. Então essa foi, eu estou falando da parte antes dos anos 80, que foi antes do Santos ser assassinado, né? E aí, nessa época, em 78, foi o ano que eu também comecei a trabalhar como metalúrgica. Então eu fui metalúrgica há muito tempo. Eu fui a princípio eu era do escritório, depois eu comecei a trabalhar com montagem, depois eu fiz o curso técnico eletrônica. E aí eu fui, com 10, 12 anos, eu acho que eu trabalhei nessa área de eletroeletrônica. Foi uma área que por um tempo deu certo. Depois começou a reestruturação produtiva nos anos 90, aí eu passei a não conseguir trabalho, né? E foi aí que eu comecei a fazer a faculdade, então, Ciências Sociais, né? Enfim, basicamente, até aí é isso. Qual a fábrica que você trabalhou? Eu não trabalhei em nenhuma fábrica conhecida, mas trabalhei numa fábrica que era em frente à VAPSA, na João Dias, que se chamava Elfaseg Eletroeletrônica. Eu trabalhei na GP Eletrônica, lá no Jabaquara. Trabalhei na Assobenial, que já não era metalúrgica, mas era na rua da Piratininga ali, sabe? Naquela rua Piratininga que eu aproveitava para fazer bastante política ali nas horas do almoço. Era uma época que a rua ficava lotada de trabalhador na rua, que a gente não comia, na verdade ia para a rua, comia alguma coisa, ia todo mundo para a rua tomar sol ou conversar, então a gente aproveitava para fazer bastante política nessa época, conversar bastante com os companheiros, os colegas sobre política. Então uma época que foi muito, muito importante para mim. E aí trabalhei nessa fábrica
E eu acho que basicamente... eu trabalhei um tempo na Prada, muito pouco. Na Prada eu não fiquei porque... Engraçado que tinha uma certa perseguição já comigo, e também porque, segundo o cara, eu escrevia muito bem. E o fato de eu escrever muito bem para ele era um problema, porque eu não iria ficar na fábrica, iria querer voar, procurar cargos mais altos e não sei o quê. Uma grande besteira, né? Então eu saí, fiquei pouco tempo lá. Mas é mais ou menos isso. E aí a gente trabalhava e fazia o trabalho de comunicação com os operários. Ao mesmo tempo, a gente fazia a reunião, que era a reunião dos operários, que a gente fazia sempre na quarta-feira, que eu chamo de grupo de quarta-feira, que é o grupo que eu participei diretamente muito tempo. Esse grupo de quarta-feira se reunia primeiro na Capela do Socorro, e depois ele começou a se reunir no comitê do Aurélio Pérez e da Irma Passoni, que os dois nessa época eram parlamentares. Foram os primeiros parlamentares populares que a gente teve antes do PT existir. Eu estou falando antes do PT existir. E aí a gente ia participar desse, eu ia toda quarta-feira lá, o Santo ia, outras pessoas iam. Eu não vou citar nomes, porque é muita gente que passava por lá. E principalmente muita gente da fábrica. Então cada um levava assim, tinha um compromisso de cada um levar 2, 3, 5, 4, quantos fossem, para a gente poder conversar sobre as questões da comissão de fábrica, a situação do operário, enfim, qual seria a resistência possível, o que a gente podia fazer, enfim, várias coisas. Estudos teóricos, leituras, a gente fazia de tudo, grupos de estudo, várias pessoas estiveram lá. Só para citar assim, um famoso de hoje, Conhecido Genuíno, por exemplo, ia muito lá, mas tem outras pessoas. Por isso que eu não quero citar nome, porque tinha muitas outras pessoas. Duarte Pereira, enfim, eu conheci muita gente nessa época. E a gente fazia esse trabalho, esse grupo de oposição sindical, que não era o mesmo grupo MONSP, mas era um grupo importante também, que tinha companheiros de luta, o Cinerino, né? O Cinerino eu posso citar que o Cinerino já falecido, era um companheiro muito legal, muito importante, que trabalhava lá na Caterpillar, na época que a Caterpillar era bem grande ainda, que hoje é o Shopping SP Market, e o Cinerino, o Afonso, que era da Beretta, e assim vai. Tinham várias pessoas. Se eu for citar, eu vou ficar aqui falando nomes e vou me perder, né? Tinha mulheres como eu, por exemplo. Eu praticamente não era uma mulher, eu não era nem considerada uma mulher. Primeiro porque eu era muito nova ainda, e segundo porque mulher naquele tempo tinha que ficar meio como homem para ser aceita e para poder falar e para poder abrir a boca, porque não tinha, o machismo era muito grande no nosso meio, né? Era muito grande. E aí, mas a gente tinha mulher, a gente teve mulher, a Edna Oliveira, que participou, que foi metalúrgica também, participou com a gente lá. A Lene Rose, que hoje mora no Ceará, também era metalúrgica, também foi uma companheira importante lá no nosso grupo. Enfim, dos que eu lembro agora, nesse momento, em relação ao grupo quarta-feira, é isso. Grupo quarta-feira, a base, a questão da gente era mais a organização pela base, e aí era uma questão que a gente levava para todos os lugares que a gente podia levar. Nessa época era bem difícil, né? Então eu lembro da gente indo no sindicato dos metalúrgicos, por exemplo, e sempre tentando puxar, né, a coisa para o lado do operário. E o Congresso das Mulheres, que a gente fez congresso, eu participei do Congresso da Mulher Metalúrgica, acho que foi um dos primeiros. Mas eu era muito nova, então eu não era nem levada a sério, eu acho, naquela época. Não era nem levada a sério. É a impressão que eu tenho hoje, né, analisando assim. É isso, nessa parte de antes de... assim, eu costumo definir minha vida meio que assim, antes do assassinato do santo, depois do assassinato do santo. Que foi, assim, o assassinato do santo foi uma coisa muito, muito difícil para mim. É uma coisa que até hoje, se eu começar a falar, eu ainda não superei. Assim, eu tinha muita amizade por ele, a gente era muito próximo. E ele me levava para todos os lugares, eu estava sempre acompanhando ele e tal. E quando ele foi assassinado, eu fiquei meio sem referência, entendeu? Fiquei meio perdida, meio sem referência, meio sem saber o que fazer. E então eu falo antes do santo e depois do santo. Assim. E eu estou falando antes do santo. É isso, até agora. Continua? Aí, o que aconteceu? Bom, quando o santo foi assassinado, tudo mudou.
bastante, porque a gente continuou com o grupo de quarta-feira, acho que até, se não me engano, a gente manteve até 85 esse grupo de quarta-feira. Mas muita gente já começou a sentir o baque, primeiro da reestruturação produtiva, de perder o emprego, as dificuldades, começou o movimento nessa época dos desempregados também, que a gente também participou desse movimento dos desempregados, que era lá em Santa Maria, que inclusive o Fernando Doal deve ter citado e tudo. E aí as coisas foram muito modificadas depois disso, porque aí começou também a questão do PT, né? Que uns aderiram, outros não aderiram, uns eram contra, outros eram a favor, começaram a haver muita divergência, porque na época que a gente ainda se reunia no comitê do Aurélio e da Irma, que eu já nem sei mais nessas alturas se já era do Aurélio e Irma ou se ainda era só do Aurélio, eu já não sei mais. Eu sei que o Aurélio não concordava com o PT, né? E o grupo ficou meio que rachado, né? Uma parte queria ir para o PT, outra parte era contra e achava que tinha que seguir na tendência popular do PMDB. E nessa de rachar, racha é racha, né? Sempre acaba meio que destruindo aquilo que existe. E aí muita gente saiu e o grupo começou, esse grupo de quarta-feira, ele começou meio que a se desmoronar, desmotivar e etc. Entendeu? Aí a gente seguiu com o PT, parte do grupo, né? Foi pro PT. Outra parte do grupo eu nem sei o que fez, não tenho ideia, porque tem muita gente, tinha muita gente, eu não lembro quem, cada um onde foi, eu só lembro de alguns. A gente foi com o PT, eu fui com o PT, minha mãe foi com o PT, todos nós fomos com o PT lá, a maioria. E aí já vem uma outra história, um outro processo de organização. Que, não, meu ver, hoje a gente fala que o PT é resultado do ABC e do Lula, claro que com certeza é, mas não somente, porque a gente teve bastante importância na formação do PT. O movimento custo de vida, o movimento das mulheres, os clubes de mães, que a minha mãe participava muito, minha mãe liderou muitos anos os clubes de mães, e culminou sim também com a questão do PT. Né? Não foi somente o ABC, não. Então nessa época também, nos anos 80, aí começou as grandes greves, em 80, né? A gente criou 2 comitês. Um era o Comitê Santo Dias, que até hoje existe ainda, né? Que era com o objetivo de acompanhar o processo e o julgamento do PM Herculano Leonel, que era o assassino, que foi o assassino do Santo Dias. E o outro comitê de apoio às greves, de apoio às lutas. Foram 2 comitês que nós criamos nessa época, que também se reunia na Igreja do Socorro, na Capela do Socorro. E esses comitês de apoio, tinha muita gente dos movimentos, os custos de vida, todos os movimentos que pipocaram ali, virou uma efervescência. Vila Remo, Zona Sul, era uma efervescência de movimentos. Grupo de teatro, grupo de jornal, Eu fui do grupo de teatro, ao mesmo tempo eu era do grupo de teatro, do jornal, do grupo de música, do grupo do movimento Custos de Vida, tudo quanto é coisa que aparecia, a gente ia fazendo. E aí a gente criou esses comitês para acompanhar as greves. A gente fez bastante coisa em apoio à greve do ABC, arrecadação, andamos pelos bairros pedindo coisa, levavam muito xingamentos e tudo mais. E com relação ao Comitê Santo Dias, que era para a gente exigir a condenação do PM, que foi outra barra pesada, né? Mas que a gente achava que era uma questão de justiça e que a gente precisava manter a memória do Santo Dias também viva. Então esse comitê também serviu para essa parte da gente manter a memória. Então todo ano, 30 de outubro até hoje, acontece aquela missa, celebração, a caminhada do lugar onde ele foi assassinado até o cemitério, graças ao Comitê Santo Dias. E no começo não, no começo a gente fazia muito mais coisas, né? Tinha show de música, tinha atos, fazia ato na Praça da Sé, fazia muita coisa. E a pressão lá na rua Doutor Vila Nova, se não me engano, era lá, que a gente ia no julgamento, né? Que a gente acompanhava direto e tal. Então são 2 coisas importantes que eu acho que é importante citar na história também, esses 2 comitês. A relação do santo, eu vou começar com a relação dele com a gente lá no bairro, né? Principalmente com as mulheres, o pessoal das comunidades e tal. É que é assim, tem que explicar como que funcionava a paróquia para você poder entender por que o santo tinha essa relação.
Na verdade, a gente tinha a paróquia de Vila Remo, com 17 comunidades vinculadas a essa paróquia, da qual o padre Luiz Giuliani era o pároco. E a gente realizava uma assembleia mensal de todas as comunidades. Então, todo mês, a gente se reunia com todas as comunidades da paróquia para ver todas as questões referentes ao trabalho da paróquia em si e ao que havia mais. E o santo era a nossa referência em relação ao movimento sindical. Era ele que vinha lá na frente e falava, olha, o movimento sindical tem isso, tem aquilo, está acontecendo tal coisa, vai acontecer isso, vai ter eleição sindical, vai precisar fazer porta de faco, vai precisar fazer não sei o quê. Então ele vinha dizer essas coisas para a gente, entendeu? E aí, assim, era o movimento Custo de Vida, a pessoa lá representando o movimento Custo de Vida chegava e falava, olha, o movimento Custo de Vida está assim, 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 precisa fazer tal coisa, vai para tal lugar. Então havia uma organização que essa assembleia, ela centralizava todas essas comunidades, que era muita gente. Então, geralmente a gente fazia assembleia com 1.000 e poucas pessoas todo mês. Então, muita gente teve lá nessas assembleias também. Nem vou citar nome, senão eu vou errar de novo, eu estou ficando velha. E aí, assim, muita gente ia lá, tinha formação, tinha estudo, tinha leitura, discutia temas, debate, né, política, questões da própria religiosidade, leitura da Bíblia, então ele lia a Bíblia e comentava a Bíblia nos dias de hoje, por exemplo, né? Então eram coisas que eram feitas nessa paróquia. Então a relação do santo com a gente era essa, dele ser o interlocutor, né, o intermediário, ele levava e trazia da comunidade para lá e vice-versa. Então, acho que essencialmente era isso que ele fazia, que era muito importante para manter o movimento sindical na nossa cabeça também, na cabeça de quem estava no bairro. Porque, afinal de contas, os operários só dormiam no bairro, né? Mas as donas de casa, as mulheres, as pessoas que estavam envolvidas com os maridos, a maioria das vezes eram homens que trabalhavam. Claro que tinha mulher que trabalhava, mas a maior parte eram homens. Então, era necessário que as donas de casa se envolvessem com o movimento operário. Ou vice-versa, né? Que o movimento operário, ao mesmo tempo, compreendesse a luta das mulheres e pudesse ajudar. Que era uma coisa bem difícil também. Porque se o machismo existe hoje, imagina como é que era nos anos 70, final dos anos 70, começo dos 80. Quer dizer, as mulheres nos clubes de mães estavam matavam um leão por dia, porque muitos maridos proibiam, não deixavam elas irem. Então tinha que disfarçar que ia lá fazer um tricô, que ia fazer um crochê, que ia fazer uma pintura de pano de prato. Mas, na verdade, o objetivo não era esse. Fazia-se isso, mas em cima de uma discussão política, da questão de gênero, de como é que não podia ser assim, de que tinha que ter igualdade, liberdade, etc, etc. Então, essa parte era isso. E aí, como é que eu conheci o santo? O santo conheci ele, tem muito, não sei, acho que foi, eu não lembro o ano. Eu acho que foi na mesma época que eu conheci o Aurélio Pérez lá, naquela questão da ditadura militar e tal, que o santo também andou meio escondido na época da ditadura. Ele teve que se esconder um pouco. E aí eu conheci também a família dele toda, todo mundo, né? As crianças, o Santinho era criancinha, a Luciana também, e eu era um pouquinho maior, mais velha, né? Um pouquinho mais velha que eles. E a gente se conheceu, e quando eu me tornei metalúrgica, ele sempre falava para mim, procura emprego metalúrgico, que não sei o quê, você tem que trabalhar não sei o quê. Mas era difícil pra caramba também, porque tinha o mesmo drama que tem hoje, que era menor sem experiência. Era difícil de trabalhar. Por fim, eu consegui uma indicação da Odete, que é uma das pessoas que lutaram bastante lá também, que era uma dona de casa, junto com a minha mãe, fazia clube de mães e tudo mais. Ela conhecia alguém de uma fábrica. E ela me encaminhou. E eu consegui o primeiro emprego numa empresa de engenharia industrial. Era da área da construção civil. Só que essa pessoa da empresa conhecia uma metalúrgica. A irmã dela trabalhava numa metalúrgica. Aí ela me levou a primeira vez dessa maneira, entendeu? E a partir daí eu comecei a acompanhar o santo o tempo todo, no sindicato, nas reuniões todas, né? E depois me sindicalizei, quando eu fiz 18 anos eu me sindicalizei. Quem me sindicalizou, na verdade, nem foi o santo, foi o Chico Viola. Não sei se você lembra dele, do Chico Viola. Também era parceiro lá, porque o Chico Viola morava pertinho da gente, lá no Vaz de Lima. Então a gente ficava o tempo todo em movimento. Naquela época não tinha um dia. Não tinha segunda, não tinha terça, quarta, não tinha dia. Era todos os dias no movimento.
Todos os dias tinha alguma coisa. Sábado era de manhã, de tarde, de noite, domingo era de manhã, de tarde, de noite. A gente acabava. A última atividade que eu tinha era o jornal A Semente, que a única época que a gente conseguia, o único tempo que a gente conseguiu para fazer o jornal foi no final do dia de domingo, que não tinha nenhuma outra atividade. Então a gente se reunia, então era um grupo de jovens, eu e mais várias pessoas, dentre as quais o João Ramos, que eu acho que você chegou a conhecer o João Ramos também, né? E a gente fazia o jornal. Então, era o tempo todo, a gente estava cercado o tempo todo de atividades. Não parava. Não dava nem tempo de se divertir. Mas a gente se divertia assim mesmo, porque também tinha diversão no meio, né? E aí depois o santo, no dia que aconteceu o assassinato do santo, é um dia pesado para mim. Geralmente quando eu falo, eu me sinto mal em falar, porque foi muito difícil. A gente foi no sábado, acho que foi no sábado, não, foi no domingo. No domingo teve a assembleia. A gente estava bem pesaroso e achando bem difícil fazer a greve, porque tinha uma adesão baixa, né? E aí, mas foi decidido na assembleia que haveria greve. Então nós voltamos, a gente passou nesse dia no Parque Guarapiranga, que a paróquia de Vila Ema tinha feito um passeio nesse dia no Parque Guarapiranga. Aí o santo passou lá para contar que tinha sido decretada a greve e que precisava do apoio das pessoas e tal, que todo mundo se envolvesse, que ajudasse nos piquetes e tudo mais. E depois a gente foi para o Clube Arco-Íris. Só que aí o santo começou a falar, olha, vamos embora que vai acontecer alguma coisa. Tinha muita gente junta num lugar só. Ditadura militar, né? Então era óbvio que podia acontecer. O Joaquinzão dedava a gente, lembra disso? Ele dedava tudo. Então ele começou a falar, não, nós vamos embora. Aí eu sei que ele falou, eu vou embora e você vai comigo, que ele me carregava, ele não deixava. Eu falei, não, você vai comigo sim. E aí eu fui com ele embora. E nesse meio tempo foram presas as pessoas, né? 130 pessoas que foram presas lá dentro. E a gente não foi preso. Aí eu lembro que ficou ele, na Zona Sul. Estou falando da Zona Sul. Nos outros eu não sei. Mas na Zona Sul, quando eu fiquei lá no comitê do Aurélio ainda, nessa época, a gente ficou, ele, o Adalto, que o Adalto hoje é professor de universidade, nunca mais falei com ele, tem tempo que eu não falo com ele. O Nelson Salmeirão, que eu não sei se você lembra dele, um que tinha problema de visão, não sei se você lembra dele. O Nelson Salmeirão, o Cinerino, o Tiradentes e a Célia. Wagner. Célia, não, nesse dia, nesse piquete, foram essas pessoas que estavam comigo, na segunda-feira. E o santo estava no comitê coordenando, ele nem saiu na rua, porque a gente avaliava que era muito perigoso ele sair à rua, que a gente já estava imaginando que poderia acontecer. E aí ele não saiu na segunda-feira. E aí no domingo a gente foi fazer um piquete na Pirelli, aí nós ficamos, porque tinha aqueles períodos, sabe? Entrava meia-noite, entrava 10 horas, tal, não sei o que. A gente foi, eu e ele, e o Nelson e o Adalto fazer o piquete na Pirelli. Só que depois desse piquete, a gente voltou para casa já de madrugada, sei lá, 1h da manhã. Ele tinha um fusquinha, então ele pegou, foi levar os meninos lá na casa deles, depois veio, eu fui dormir na casa dele. Eu sempre ia com ele para casa dele. E isso na segunda-feira a gente voltou e fez a mesma coisa, só que na segunda-feira ele ficou no comitê e nós ficamos fazendo piquete no Largo do Socorro. Essa turma aí que eu falei, eu, Cinerina, Adalto, etc., Célia, e aí a gente conseguiu reunir 1.500 pessoas, mais ou menos, na Cidade Dutra, que naquela época a igreja da Cidade Dutra abria as portas também. Então nós fomos levar os metalúrgicos para a Cidade Dutra, e eles foram para lá, fizeram assembleia e tudo mais, aí continuamos o movimento. Na terça-feira de manhã não, porque a gente acordou, sei lá, a gente nem dormiu, na verdade, de segunda para terça. Dormimos muito pouco. Eu sei que eu lembro que eu tinha muito sono, que eu era muito nova, eu tinha muito sono. Aí nossa, acabei de deitar, já estava o santo já dizendo, vamos levantar, que já está na hora de piquete, não tem que estar na porta de fábrica. E isso eram umas 4 da manhã. E aí eu lembro que ele levantou, e a gente levantou, tomou um café, a Ana fez um café, não sei o quê. A Ana veio junto, e ele ainda falou pra gente assim, olha, pega a blusa, porque estava meio quente, né?
pega a blusa que você não sabe onde vai passar a noite. E até hoje a Ana fala disso, que mal sabia ele que ele ia passar a noite no velório dele mesmo, quando ele falou isso, né? Aí ela falava isso muito no dia, muito, muito, muito. É muito difícil isso. E aí a gente foi, eu fiquei sabendo, a gente foi de manhã para Piau, eu fui para Piau, eu, Nelson Salmeirão, porque tinha pouquíssimas pessoas fazendo piquete, pouquíssimas pessoas. Então eu tinha que dividir as poucas pessoas que tinha em vários lugares. Então eu fiquei eu, o Nelson Salmeirão e o Adalto na Piau, né, lá no João Dias. Eu fiquei, aí ele falou, tchau, guarda esse jornal, esconde esse... Ele sempre vivia me protegendo. Aí esconde esse jornal, não sei o quê, cuidado, cuidado, e tchau. E foi a última vez que eu vi vivo. Foi a última vez que eu vi vivo. Aí depois, quando eu fiquei sabendo, a gente tinha combinado de se encontrar na Assembleia do Sindicato, na Rua do Carmo, à tarde, que era às 14 horas. Aí quando a gente foi para lá, eu fui com o Adalto, e a gente escutou a notícia no microfone que o santo estava ferido. Aí imediatamente a gente correu, voltou para o terminal Bandeira, pegou o ônibus e voltou para o socorro. Mas eu já sabia que não era ferido. Sabe quando você sabe que não é só um ferimento? E então foi isso. E aí a gente chegou no comitê, e a Maria Eunice Campanha, que também já faleceu, que é a mulher do Nelson japonês, ela só olhou assim, não precisava dizer nada, a gente já sabia que ele tinha morrido. E eu vim chorando o caminho inteiro, fiquei muito abalada, não sabia nem o que fazer. E estranho ainda, mais estranho para mim foi que eu tinha sonhado com ele morto, 2 dias antes. Eu tinha sonhado na mesma situação, do jeito que ele estava no caixão, eu tinha sonhado com ele. Então, aquilo se realizou, nossa, foi uma coisa terrível para mim. Eu falava para ele, ele brincava, ria, falava, não tem nada a ver, imagina, que não sei o quê. Mas foi o que aconteceu. Explicações eu não tenho, mas deve ser o cérebro, né, que é poderoso. Mas é isso, então ficamos aí nessa situação, depois da morte dele na terça-feira. Aí teve aquela grande manifestação, teve o velório na igreja da Consolação, que eu fui. Eu fiquei bem uns 2, 3 dias anestesiada, mais, eu acho que eu não comia nada. Eu já não gostava de comer mesmo, lembra que eu tinha uns 40 quilos só, né? E eu não comia nada, eu não queria nada. Eu fiquei muito tempo mergulhada numa depressão. Só que naquela época a gente não tinha ainda esse entendimento do que era depressão. A gente não tinha esse entendimento, né? Mas era. Hoje, analisando, era depressão. Eu fiquei muito mal. Mas aí depois a gente foi se pegando na luta por justiça, né? Foi o que a gente conseguiu se recuperar entre aspas, né? A gente começou a lutar para que tivesse justiça e que o cara fosse condenado, o PM. E o PM, no final, foi condenado, uma condenação ridícula, né? 6 anos só, e ele nunca cumpriu pena. E hoje anda por aí os filhos dele dizendo que ele nunca matou ninguém e que a gente tá mentindo. Para você ver como é que é a coisa, né? A gente vive a história, mas depois alguém vem e diz para você que não foi assim. Você tá louco, né? Primeiro eu fiquei no velório, né? A noite toda no velório. Desse jeito que eu tô falando. Eu fiquei bem anestesiada, estranha. Eu encontrava os companheiros, eles me abraçavam, chorava, a gente chorou muito. Mas assim, eu não sabia, parece que ainda não tinha caído a ficha, sabe assim? Quando tem a impressão que não, que uma hora ele vai levantar e que não é nada disso, e que eu tô sonhando. Meio que assim, sonhando um pesadelo, na verdade não era um sonho. E eu fiquei muito assim, um pouco nessa situação. Depois, quando começou a sair o cortejo, que ele saiu nos braços dos companheiros e tal, eu segui aquilo ali meio, muito assim, eu me sentia muito estranha. Na verdade, parecia que eu não estava ali. Mas eu estava ali, né? E eu lembro bastante. Aí eu lembro das pessoas chegando, da gente se abraçando, a gente chorava muito, todo mundo que a gente encontrava, né? Eu lembro que eu andei um pouco ao lado do Aurélio e da Conceição, que é a esposa do Aurélio. Eles me ampararam um tempo. Aí depois eu andei um pouco, muito com o Fernando Ó nesse dia. Eu andei bastante com o Fernando Ó.
o Peninha, que, nossa, o Peninha, lembrei dele agora. Sabe por que eu lembrei do Peninha? Porque na hora que eu subi os degraus da catedral, o Peninha estava na porta chorando muito, então ele me abraçou e chorou, chorou, chorou. A gente chorou muito, muito. Eu lembro que eu caminhei um pouco perto do Lula também, ele estava lá. Os padres, vários padres, o Padre Luiz foi essencial para me consolar e me apoiar também. Vários padres, né, dos oblatos, que eram muito legais, aqueles padres dos oblatos antigamente. Quem mais que estava lá? Muita gente boa, eu nem lembro exatamente quem, mas era muita gente que eu encontrei. Ali tinha, segundo os dados, né, eles disseram que era 30 mil pessoas, mas era muito mais que 30 mil pessoas naquela época, né? Porque lotou a Praça da Sé lá longe e a gente via a cidade toda tomada de pessoas. Depois que teve a missa na catedral, que aí eu encontrei a Luciana, eu lembro da Luciana gritando muito em cima do caixão do santo. Ela gritava muito, ela ficou muito mal. E aí eu tentei até amparar um momento lá ela, mas eu estava mais desamparada que ela também, entendeu? E aí eu lembro dessas cenas, são cenas assim que vem, flashes, muitos flashes na minha cabeça, sabe? Aí depois eles foram para o cemitério. Só que aí o Fernando Duó me encontrou e falou assim, você quer ir no cemitério? Aí eu falei assim, Fernando, acho que eu não quero não. Porque ver o santo sendo, sabe aquele momento terrível de colocar lá dentro eu acho que eu não quero. Aí ele disse assim, então não vamos, eu também não quero, vamos para a Assembleia. E nesse dia tinha uma Assembleia, marcada à tarde, no Pacaembu, se não me engano. Aí o Fernando me pegou e me levou para a Assembleia, então eu não fui no enterro propriamente dito. E aí eu fiquei com o Fernando a tarde inteira nesse dia e tal. E muito difícil, né? Muita comoção, muita tristeza. A greve, sim, a greve se expandiu, porque era uma coisa, foi algo que causou comoção, muita comoção, né, na sociedade em geral. Então os metalúrgicos aderiram no primeiro momento. Lógico que a greve não deu a continuidade por muito tempo, porque greve é greve, a gente sabe que tem limite, né? Mas aquele dia, o dia seguinte foi muito grande, né? Aí depois a gente ainda ficou insistindo mais um tempo com a greve. Aí depois é que a gente veio aquele momento da invasão da Capela do Socorro, que já tinha passado alguns dias da morte do santo. Não sei se uns 4, 5 dias depois. Foi na quinta. Aí invadiram a Capela do Socorro. Tinha muita gente lá, tinha mulheres que faziam as sopas, as comidas para os grevistas, né? Dentro da cozinha da igreja. E aí a greve foi, né? Praticamente acabou, né? Nesse momento. Mas eu tenho essas memórias, assim, desses dias. Foram dias tenebrosos. Eu lembro que eu voltei, tem um detalhe que eu esqueci, que quando ele morreu, eu ainda fui no dia, eu acho que foi no próprio dia, não sei se foi no próprio dia, não lembro mais. Eu sei que eu fui com a Nadir, que a Nadir era uma pessoa... A Nadir, ela foi nora do Vladimir Pomar. Ela era casada com o filho do Vladimir Pomar, o Pedro. E nessa época ela era casada com ele. E aí a gente andou os bairros divulgando o ato que ia ter do assassinato, que ia ter o protesto, que ia ter, e a gente ainda fiz uma faixa, Companheiro Santo, a classe operária vingará a tua morte. Essa faixa sempre está em tudo quanto é foto, porque eu nunca estou em foto, mas a faixa está, a minha faixa está sempre. E eu fiz essa faixa na porta da casa da minha mãe, né? Mas o tempo todo chorando, não parava de chorar. A minha mãe ficou, inclusive, preocupadíssima comigo, porque eu não parava de chorar, eu fiquei dias chorando. Sem conseguir comer, sem conseguir ter atividade normal, me abalou muito, de verdade me abalou muito. Assim, foi um momento muito duro da vida da gente lá, na comunidade, para todos nós. E aí, depois disso, a gente foi lutando, né? E seguiu com a questão do comitê, dos 2 comitês, o Santo Dias e o comitê de apoio, a greve. Aí depois veio o PT me envolveu muitíssimo, eu me envolvi muito no PT, até hoje eu sou envolvida no PT, né? E tinha um grande carinho, porque assim, não é só a luta, tem a luta,
A gente quer a justiça, a gente quer a igualdade, a gente quer tudo isso, socialismo, eu quero tudo isso. Porém, tem aquela coisa também do que movia a gente muito, também tem a amizade, o companheirismo, a solidariedade, sabe? E a gente viveu uma militância de uma época que a solidariedade era muito importante. Assim, onde nós tinha algum problema, todo mundo tinha esse problema. Não sei se você viveu isso, mas eu vivi isso. Assim, Nelson Japonês, Chacrinha, quem mais? Muita gente, Geraldino, muita gente que participava do movimento. Tudo que acontecia em torno de um, acontecia para todos. Vicente Espanhol, né? O Vicente Garcia, que, nossa, é um companheiro maravilhoso, o Vicente. E outros, eu não vou lembrar de todo mundo, mas todo mundo era muito importante. Então a gente se reunia. Por exemplo, quando o Geraldino teve a questão da psoríase, né? Foi muito grave para ele, a gente se reuniu e foi em tudo quanto é lugar, consegui dinheiro e colocou e conseguimos na época 12 mil de arrecadação para ele ir para Cuba, para se tratar. Então a gente tinha isso também. O companheirismo, a solidariedade, principalmente aquele grupo lá do Socorro. Era um grupo muito unido. A gente era, não, a gente ainda é. Os que ainda estão por aqui ainda somos muito unidos, né? E o que acontece com um, acontece com o outro, meio que isso. Então isso fazia com que a gente também não se separasse. Então tinha o comitê de apoio, era esse pessoal, mas aí tinha muita gente que aderia, né? Muita gente que vinha, muita gente que ia embora, muita gente que vinha, muita gente que ia embora, sempre assim, né? Mas tinha aquele grupo ali, firme, aquele grupo que não saía, que sempre se manteve. E a gente também foi pro PT. Então ficamos esse grupo por muito tempo, atuando juntos. Aí depois foi cada um indo para um lado, um foi para o interior, outro foi para... Outro faleceu, outro adoeceu, outro foi para Minas, né? Cada um teve um destino, né? Diferente. Eu acho que o que acontecia nesse período era assim, primeiro que teve um envolvimento, como a gente sabia que tinha ditadura militar, todo mundo sabia que tinha ditadura, as pessoas dos grupos de esquerda, elas tentavam encontrar um espaço para atuar que elas fossem mais ou menos protegidas. Então eu avalio em primeiro lugar que o pessoal entrou na igreja, né? A maior parte das pessoas que eu conheci nessa militância de movimento popular, de movimento operário, eram vindas de grupos de esquerda, ou da USP, ou de alguma coisa que fizeram, muita gente assim. E tinha as próprias pessoas da comunidade em si, que é a pessoa moradora do bairro, que ia na igreja, que rezava, que fazia novena, que estava na missa, que estava nas atividades. Então, eu avalio que houve uma mescla, né, desse tipo de pensamento. Veio e misturou tudo. Eu acho que houve isso, essa mescla de pessoas de esquerda que entraram na igreja, ao mesmo tempo que já havia a igreja, e havia as pessoas que estavam lá, os moradores de bairros, as comunidades e tudo mais. Então eu avalio que o fato desses grupos todos terem vindo para se proteger de alguma maneira, para poder atuar de alguma maneira, mexeu um pouco com a mentalidade dentro da igreja, né? Por outro lado, mexeu um pouco, por outro lado também, claro, se aproveitou e teve, né, tem o lado do oportunismo e tem o lado do positivo. O lado positivo é que assim, por exemplo, eu acho que não seria possível eu, minha família, enfim, as pessoas daquela época terem a consciência política que adquiriram, não fossem gente de esquerda dentro da igreja. Vamos supor que fosse uma igreja como é agora. Provavelmente a gente não teria a mesma... Por mais sensível que a gente seja, por mais inteligente que a gente seja, não dá, né? Nada cai do céu. Então eu acredito que nessa época foi essa questão. Tinha muita gente de esquerda na paróquia de Vila Rema, de vários grupos, de várias tendências diferentes. Desde o PCdoB até organizações de esquerda, que eu não sei citar os nomes não, é muita gente, né, que tem de esquerda. Eu até fico confusa. Sempre eu dizia, não sou de grupo nenhum, não sou nada, não me filiei a ninguém. O único partido que eu me filiei foi o PT. Na verdade, antes não, eu não era de grupo nenhum, embora muita gente pensasse que eu era, mas eu não era. Então, assim, eu sempre procurei ver o que era bom, né, nas coisas, assim, eu ia atrás do que eu achava que era legal.
Mas eu vi que tinha muita gente de tendências de esquerda, PCdoB, PCB, grupos, como é que falava? Dissidência da dissidência do não sei quem, dissidência do PCdoB. Então eu tinha muita gente que estava dentro da igreja. Então essas pessoas, eu acredito que a mescla das duas coisas culminou, né, nessa efervescência, porque também tinha situação, a realidade, que era dura, né? Você imagina você andar não sei quantos quilômetros que a gente andava para pegar um ônibus numa rua, numa estrada de barro, que você tinha que... Muita gente não conseguia emprego ou ia conseguir emprego, chegava aqui, isso aqui cheio de barro até lá em cima. Então você ia para a escola era forrada de lama. A escola que eu estudei chama Davina Guiar Dias, lá no Jardim Beto, perto do Jardim Ângela. A escola ficava vermelha de barro, porque a gente andava quilômetros para poder ir para a escola, para poder ir para qualquer lugar, entendeu? Então, e na lama, né, pisando no barro mesmo. Coisa que hoje em dia ninguém imagina, mas era assim que era. Além disso, a gente não tinha ônibus, porque o ônibus dizia que não chegava porque não tinha asfalto, percebe? O ônibus não chegava porque não tinha asfalto, e assim ia. Então a gente tinha muita luta para travar nessa época. Então essa coisa da esquerda entrar e ao mesmo tempo a gente ter a necessidade da luta, porque havia uma necessidade da luta, né? Porque ou lutava ou não conseguia nada. Imagina, governo Paulo Maluf. Peguei um bom período do governo Paulo Maluf, que era o interventor, né, no Estado. Aí você tinha o governo Paulo Maluf. Prefeito, eu nem sei quem era, nem lembro mais. Mas enfim, você tinha ele como governador, depois teve ele como prefeito. Ele não ia fazer nada se não fosse pressionado, muito pressionado. Então houve muita pressão política por conta da situação, né, da necessidade. Você não tinha creche, não tinha escola, não tinha, por exemplo, eu fui estudar, eu morava no Parque Santo Antônio, que era o bairro mais violento de São Paulo, que morria não sei quantas pessoas todo fim de semana, que era muita gente assassinada, que quando eu descia a viela tinha droga dos dois lados, eu tinha que descer no meio, virar amiga dos manos, senão eu também ia entrar na dança. E eu tinha que estudar em Santa Amaro, porque não havia nenhuma escola com ensino médio próximo lá de casa, nem em nenhum bairro ali. Todo mundo tinha que ir para Santa Amaro, para o Alberto Conte, ou então ir para o Brooklyn, para o Oswaldo Aranha e para o Enio Voz. Eram as 3 escolas da região. Então, e tinha o Dom Duarte lá no Socorro. Você imagina, para cobrir uma região toda de gente que todo mundo da geração pós-operários metalúrgicos, porque lá era região de fábrica, então imagina o tanto de gente. Eu, para entrar no ensino médio, eu tive que fazer um vestibular que nem o da USP quase. Foi um vestibular, porque não era todo mundo. Da minha escola, 2 pessoas conseguiram entrar no Alberto Conte. Eu e mais um rapaz, um menino. Então, a gente não tinha nada. Então, toda essa luta, uma coisa foi puxando a outra, entende? E ao mesmo tempo que se lutava, a consciência, a ideologia, as condições, a cabeça ia mudando também. Porque, assim, muitas vezes eu digo isso, assim, a gente hoje não tem essa mesma efervescência. Então a gente fala, o povo não luta, não sei o quê, o povo é isso, o povo é aquilo. Mas assim, o povo também não tem a oportunidade de viver o que nós vivemos. Porque eu considero que a gente tem a leitura, a gente tem o estudo, é tudo muito importante. Mas sem a prática disso, não avança, entende? Fica como uma coisa subjetiva. E a gente não era subjetivo, nada subjetivo. Era assim, a gente estudava, mas a gente fazia. A gente estudava, a gente lia, mas fazia. Então eu considero que foi isso que fez essa efervescência tão grande ali na região da Vila Remo, da Cidade Dutra, daquele Cidade Ademar também, tinha grupos. E aquilo foi crescendo. O movimento Custo de Vida, ele cresceu tanto que depois ele saiu daqui de São Paulo, foi para o Rio, a gente ia. Eu lembro da Ana indo para vários estados para falar do movimento. A minha mãe chegou a ir para a Argentina para falar do movimento Custo de Vida. Ela foi para a Argentina também. Então, uma coisa que ampliou para além do que a gente estava ali naquele núcleozinho, na comunidade, ali no bairrozinho e tal. Foi uma coisa que cresceu muito. Mas eu acredito que por isso, porque tinha essas duas coisas. Então, o eco disso para fora de São Paulo, para fora da comunidade, a gente analisava como uma coisa que era positivo, era feliz para a gente, era alegre para a gente, né? A gente achava que ia ampliar cada vez mais,
que ia crescer cada vez mais, a ponto da gente conseguir mais coisas do que só a questão, por exemplo, sair desse economicismo, né? Somente da caristia em si. A gente imaginava que depois a gente ia querer outras coisas, né? Até a transformação do sistema, né? Começou a ser isso também. Mas não foi, né? Não, infelizmente não foi. Só que era um movimento que eu considero assim, vários movimentos que eu participei, a grande maioria foram movimentos que iam até um determinado ponto. Então, por exemplo, nós conquistamos escola, paramos, conquistamos creche, paramos. E aí não conseguia manter, né? Parecia que já tinha conquistado, para o povo, né? Parecia que já tinha conquistado tudo. Mas não tinha. Só que para você fazer o povo entender que não tinha, que tinha que continuar lutando, porque era maior a coisa, né? Que a educação não é só a escola, por exemplo, né? Era uma dificuldade, é uma dificuldade, ainda é, né? Uma grande dificuldade para a gente. Né? Mobilização e organização hoje, então, está mais difícil do que antes. Né? Então, eu acho que é isso, que as pessoas esperavam chegar a uma coisa maior, então elas ficavam felizes, quanto mais se ampliava, que ela ia lá para Buenos Aires falar disso, a Ana ia para o interior, a Ana foi para vários estados, falar, né? E chegava lá, tinha um monte de gente para ouvir, a gente imaginava que aquilo ia ser uma coisa muito grandiosa, mas depois não foi, né? Começou, a gente mesmo aqui em São Paulo, né? Começou a ter todas as divergências possíveis, começou a haver uma disputa muito grande, a disputa política, né? A disputa pela hegemonia do movimento afastou o povo, e aí já ficou só os grupos de esquerda ali no tapa, no tete-a-tete, querendo brigar para ver quem era o mais poderoso, quem era o grande líder, quem era o cara que ia fazer a tão como é que é? Malfadada revolução, e etc, etc, que o povo não discutia essas coisas. Na cabeça do povo da comunidade, a gente percebia que não tinha chegado nesse nível. A questão deles era a caristia mesmo, era aquela vida prática, sabe? Era ter comida na mesa, era ter essas coisas que o Lula fala até hoje, né? Ter comida na mesa, é ter escola, é ter as coisas, é ter um pouco de dignidade. E eles o povão não veio com o grupo de esquerda nesse momento mais, né? Porque você ia na reunião e era um embate muito forte, e um embate que 90% das vezes a gente sequer entendia direito o que estava acontecendo. Até porque a gente não fazia parte, né, desse embate. Eu lembro de ter ido reunião no Sindicato dos Jornalistas, por exemplo, que fazia reunião, era assim, né, tinha várias coisas, e tinha central, a coordenação se reunia no Sindicato dos Jornalistas. Então eu lembro de ter ido com o Santo, por exemplo, tem até uma foto do Santo com a Ana nesse dia. A gente não entendia, eu não entendia muito bem aquilo. A Ana também não entendia muito bem aquela discussão toda política, ideológica, mas mais que isso, era disputa, né, de poder. Era disputa. A gente não estava nessa disputa. Então o que acontecia? As pessoas iam desanimando. Não vou mais. Não, vamos mais. Não, mas vamos, porque a gente tem que tomar. Não, mas chega lá, aquela coisa, fica só brigando, sabe? As pessoas nunca compreenderam bem essa relação. Entendeu? É que é assim, né? Eu acho que aconteceu coisa demais em pouco tempo. Assim, a efervescência, vamos supor que a gente considere de 75 até 80, 81. Foi coisa demais, assim, muita coisa aconteceu. Porque a gente estava saindo da ditadura militar. A gente não estava saindo, na verdade, a gente ainda estava na ditadura militar. Mas no momento que a resistência cresceu bastante, né? E a gente tinha as fábricas que eram um mote, era tudo, né? Nossa, aquele monte de fábrica que tinha na Zona Sul. Vilares, Caterpillar, fábricas enormes e tudo mais, MWM. Então, a gente tinha um movimento, a gente tinha como unir as pessoas, tinha muita gente perto, próximos umas das outras. Então, eu acho que esse fato de ter sido muito rapidamente, aconteceu muita coisa ao mesmo tempo. E a gente ficou meio... Teve uma hora que parecia que ia explodir essa greve mesmo que você está falando aí, de 78,
Eu lembro dela, eu ainda não estava diretamente assim, eu estava acompanhando pelo santo, pelas pessoas que falavam. Mas 78 foi uma greve imensa, né? Foi uma greve poderosa, foi muita coisa que aconteceu. E em 78 foi o mesmo ano que teve aquela assembleia do Movimento Custo de Vida aqui na Praça da Sé, que houve aquele envolvimento todo de todo mundo vir, né? Contra a caristia, mas a caristia era só uma desculpa a mais para você reunir, entendeu? Então foram momentos muito efervescentes. Eu não sei direito avaliar, sabe assim, eu não sei direito ainda. Eu tenho vontade até de estudar essas questões todas, sabe? Tenho vontade de estudar, de trazer o grupo quarta-feira, de fazer um estudo mais aprofundado sobre, porque foram momentos muito grandiosos. E a gente não sabe nem, muitas vezes a gente já perdeu essa memória. Até bom que eu estou falando aqui, porque a gente perdeu bastante essa memória já. Muita gente dessa época já morreu, já foi embora, já tudo, né? Então, eu não sei dizer exatamente, avaliar como que isso aconteceu, de que maneira chegamos a isso e de que maneira, de repente, o movimento também começou a arrefecer, né? Porque teve um momento, eu acho que está muito ligado à reestruturação produtiva também. Que à medida que diminuíram os empregos, diminuíram a condição do operário, começamos a nos desorganizar também, né? A nos desorganizar em termos de... até da própria condição de vida. Você imagina, o metalúrgico tinha um certo padrão, né? Tinha um salário, tinha uma coisa, né, uma renda maior. De repente o cara é desempregado e não é mais metalúrgico. Então isso vai o quê? Fazendo o quê com a pessoa? A pessoa vai se deteriorando. E aí vai todo mundo, porque aí junto com o cara vai a família. Entende? Então, eu acho que o PT surgiu nesse período já de... que a gente estava na luta, estava forte na luta, mas que a luta ia aos poucos já meio que decaindo. Aí começou a via institucional, né? Então, por exemplo, quando o Aurélio Pérez fez aquela chapa de oposição, foi em 81? Foi em 81, né? A gente... eu lembro que a gente ficou muito contra, foi nesse momento que eu acho que a gente rachou de vez com ele. Se não me engano, foi nesse momento. Ele fez aquela chapa de oposição e tinha outra chapa, né? E ele dividiu a categoria para quê? Também não sei, né? Questão mais ideológica, eu acho, né? Então, eu acho que isso já foi caminhando para um lado que foi levando já outros caminhos, a procurar outros caminhos. Que aí já não era mais a transformação radical da sociedade, nós queremos isso e tal. Começou a vir uma fala diferente, né? Mais de reforma, mais de conseguir o que dá para conquistar, mais salarial, mais de reivindicação da categoria tal, X e Y. Porque foi aí também que, se você lembrar, que a gente também não tem uma organização que reúna as categorias, né? Os trabalhadores todos. Embora a gente tenha a CUT, tem a Central Única dos Trabalhadores, foi fundada nessa época. Nessa época a ideia era que ela conseguisse reunir, aglutinar todo mundo, mas ela, com o tempo, a gente foi vendo que isso não foi bem assim, né? Foi havendo uma modificação. É uma modificação que não considero que seja responsabilidade de um, de outro, não é isso. É assim, o mundo também mudou muito, né? Aí tem a questão da globalização, tem a questão da tecnologia, a gente tem que colocar que hoje as pessoas têm outra forma de pensar o trabalho e o mundo do trabalho, que não é aquela que a gente pensava naquele tempo que tinha um monte de fábrica, que a gente conseguia coletivizar a luta. E hoje não, hoje nós estamos num momento muito diferente. Então a CUT veio tendo esses embates também, né? De que foi se modificando com o tempo, e aí o PT também, quando começou a governar. Quando você começa a governar, passa a ter uma outra visão, né? Uma outra forma de pensar, porque você tem que governar com o que tem. E aí você entra na contradição, você não fez revolução nem tomou o poder, você só ganhou uma eleição. Então foi ficando assim, a gente continuou nessa pegada aí da eleição, do eleitoral e tal. Então, não vejo que... não sei também se poderia ter sido diferente ou não. Não tenho essa avaliação. Acho que é o possível. Foi possível, foi isso, né? A história está mostrando aí que o possível foi isso. Certo ou errado, o possível foi isso. Então,
é meio por aí, entendeu? Irmão, a minha formação, na verdade, é uma questão de... Eu considero que eu não aprendi muito na faculdade, sabe? Eu não aprendi muito, nem quando eu fiz língua portuguesa, nem quando eu fiz ciências sociais. Eu acho que eu aprendi muito na luta, na vida mesmo, assim. A minha formação é muito da prática. Eu sou praxis, como diz, eu sou muito da prática. Não adianta você me chamar só para teoria, porque não rola. Eu estudo sim, mas assim, eu tenho que estudar porque eu tenho alguma coisa para fazer depois com aquilo, entendeu? Então eu acho que não aprendi muita coisa não, na academia não, na PUC. Nem na outra faculdade que eu fiz de letras, não. Primeiro porque assim, eu sempre estudei muito sozinha, desde pequena, eu sou uma leitora assim muito, eu era, né? Agora eu tô numa preguiça danada, mas eu era uma leitora. Pra você ter ideia, eu morava em Pernambuco, no interior, no meio do mato, não tinha luz elétrica, mas eu com 4 anos já sabia ler. Nunca tinha ido à escola. Mas a curiosidade era muito aguçada. Então eu aprendi a ler, muito novinha, e sempre li muito, muito. Quando eu fui aqui para a 5ª série, aqui na São Paulo, porque eu fiz 3º e 4º ano lá no Nordeste, Pernambuco. Não fiz nem 1º nem 2º, porque pulei tudo, que eu sabia muito para fazer 1º e 2º, para você ter ideia. Aí eu fui fazer 3º e 4º. Quando eu cheguei aqui na 5ª série, eu sabia tanta coisa que tudo que passava eu já sabia, entendeu? Então eu lia muito, sempre li muito, não precisava de literatura, não precisava da faculdade para ler, não precisava da faculdade para aprender a escrever, nada disso. Então foi mais pelo diploma em si que eu peguei. O que eu aprendi muito foi na vida, na luta. Foi na paróquia de Vila Remo, foram nos grupos, grupo de teatro, grupo de música, grupo de jornal, movimento Custo de Vida, movimento de mulheres. A gente tinha um movimento de mulheres forte na época. Hoje em dia a gente já não tem, né? Já é diferente, é outra forma de movimento hoje, né? Eu fico até um pouco perdida, não gosto muito de falar muito das coisas de hoje, porque hoje mudou tudo, mudou a denominação, mudou os conceitos, né? Mudaram os conceitos. Hoje você fala de gênero, você vai ter que falar uma série de outras coisas que eu nem tenho domínio, então é bem diferente, né, o mundo hoje, bem diferente. Eu acho que a minha formação me fez seguir e me fez eu estar aqui até hoje, mesmo com as minhas deficiências, com as minhas incapacidades, né, de compreender o mundo do jeito como ele é hoje. E eu ainda estou na sala de aula e até hoje eu ainda tento passar para os adolescentes, para as crianças, o quão importante é o conhecimento e o quão importante é esse conhecimento ser usado de forma coletiva para o bem de todos. Então acho que é isso basicamente que eu faço hoje. Não sou de nenhum movimento hoje, assim. Você é de tal movimento? Não, eu sou da educação. E quando tem uma greve, uma paralisação, não sei o que, eu vou. Mas eu não sou exatamente, eu sou do movimento, eu sou do sindicato X ou Y. Eu sou da vida, né? Então eu estou na escola e no chão da escola, como a gente falava, chão da fábrica, né? Eu estive no chão da fábrica, hoje eu estou no chão da escola. E aí tentando fazer o melhor possível. E hoje eu já não tenho mais aquela ilusão, né? Entre aspas. Utopia eu tenho, como dizia Paulo Freire, utopia é essencial. Mas a ilusão de que eu vou mudar pra caramba esse mundo, esse país e não sei o quê. Eu acredito que as mudanças também são lentas. E a gente tem que fazer com que elas aconteçam, mesmo com a lentidão daquilo que é possível. Então eu acredito hoje, antes eu até já acreditei em Revolução Armada, não sei o quê. Mas hoje eu fui, uma época, eu esqueci de falar isso era importante. Teve uma época que eu trabalhei em Pernambuco. Eu fui num projeto da Fundação Banco do Brasil com a CUT, trabalhar num projeto de organização de cooperativas na área da bovinocultura e da caprino, no Rio Grande do Norte. E eu fui para ficar 1 ano e fiquei 4 anos, eu acho, nisso aí. Foi um projeto que o Nelson escreveu pela CUT e a gente foi lá, eu fui lá. E a gente fez um trabalho muito assim, interessante nessa região. Aí você fala assim, não, mas o governo Lula não fez. Nessa época tinha muita crítica e tal. E eu via lá
que houve revolução. Sabe por quê? Porque a gente chegava lá, a terra da minha mãe, por exemplo, do meu pai. Lá você tinha pessoas negras, mulheres negras, que viviam na cozinha da senhorinha branca. Muito naquele sistema escravagista mesmo. Trocavam o trabalho por um prato de comida. Você imagina o que é isso? Trocavam o trabalho por um prato de comida. E trabalhavam de dia, de noite, de qualquer horário, sem ter... Aí veio o Bolsa Família. Ah, porque o Bolsa Família é esmola, não sei o quê. Será que é? Mas olha, elas passaram a ter dignidade. Quando elas pegaram o Bolsa Família, algumas delas fizeram um negócio próprio. Algumas delas caíram fora das casas de família, dessas famílias não sei o quê. Pararam. E aí a gente chegava lá, a mulher que era dona da maioria das mulheres negras, era dona, né? Ela falava, porque esse Lula, agora o povo não quer mais trabalhar, porque não sei o quê, porque... Aí eu falava, não, ele não é que ele não quer trabalhar, mas ele quer ser recompensado pelo seu trabalho de maneira justa. E você, não por um prato de comida, né? Então, assim, eu acho que isso é, de certa maneira, uma forma de revolução também. Então, a gente muda a visão com o tempo, né? Porém, o que acontece? Eu acho que a gente tem sim a possibilidade de mudança se a gente estiver sabendo quem a gente é. Se a gente nunca perder que a gente é de tal origem, que a gente é de tal classe. Então, por exemplo, eu me considero classe operária e trabalhadora até hoje. Não importa se é professora, se é atriz, se é músico, o que for. Se a gente se considera como classe trabalhadora, a gente sempre vai estar buscando algo em favor da nossa classe. Então, eu acho que é possível as pessoas mudarem, senão eu não estava na luta até hoje, né? E eu mudei muito, lá de 70 e não sei quanto para hoje, lógico que eu mudei muito, né? Passaram-se 50 anos, né? Então tem que mudar mesmo. Eu acho que hoje o mundo é diferente e a luta hoje é... A gente está buscando saber o que faz com que una as pessoas, né? Sei lá. Ainda mais agora com o fascismo tão forte, né? A gente procura lutar minimamente. Tipo, dizer para o aluno que ele precisa ser livre para fazer o que ele quer, dizer para ele que ele pode ser homossexual, ele pode ser transgênero, ele pode ser o que ele quiser ser, que ele tem direito ao respeito, à dignidade do mesmo jeito. Isso é, de certa maneira, algo revolucionário também. Só que entendendo que você é de uma classe, independente de você ser transgênero, de você ser mulher, de você ser homem, de você ser o que for, você tem um lado, tem uma classe social. E é essa classe social que você deve trabalhar, discutir, fazer atividades em prol dessa classe. E não servir ao discurso do inimigo, do adversário, do patrão, do burguês, você chame como quiser, burguês, banqueiro, latifundiário, o que for, né? Você não é desse lado, você é do outro lado. Você não é do lado da Rede Globo, você é do outro lado da Rede Globo. A Rede Globo falou, você tem que ficar atento. Opa, a Rede Globo está falando isso, então eu já não sei se é bem isso. No mínimo você tem que fazer isso, entendeu? E assim é antirracismo, anti o que for. Por exemplo, a Rede Globo agora assumiu, entre aspas, a luta antirracista. Por quê? Assumiu, será? Não, mas está colocando um monte de negros nas novelas. E isso é ser antirracista, será? Então a gente precisa questionar. E isso eu continuo fazendo. Questionando, sempre.